Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento back-end. Na aula passada, nós falamos sobre arquitetura orientada a serviços, temos um conceito geral, que não é algo específico só de informática, né? Que a ideia é você compartilhar serviços ali de uma forma geral. E focamos ali o nosso, vamos dizer, definimos o nosso foco, né? Que nós vamos trabalhar especificamente dentro do nosso contexto de desenvolvimento. E a partir daí começamos a montar um web service usando SOAP, ok? E até então a gente está supondo, quando a gente estava fazendo o client, que a gente já conhecia a interface do server. Depois eu mostrei como implementar o server, ok? Mas e quando a gente não sabe qual é a interface do server? Como que eu vou fazer? Eu quero usar um server, mas eu não sei qual que é a interface dele. Para isso, a gente tem o arquivo WSDL, Web Service Description Language, que é uma ideia. Opa, está escrito errado, está escrito Description Language. Description Language, ok? Esse arquivo ele tem uma lista das funções, ele tem uma lista dos tipos de dados que o servidor possui e está disponibilizando, ou seja, a interface que você vai usar, ela fica descrita nesse arquivo, para você poder consultar e aí conseguir estar usando aquele servidor da forma que você precisa, né, para fazer as suas requisições. Então, a função desse arquivo é justamente isso. Eu não conheço a interface, eu quero usar um sistema de CEP do correio, eu não sei qual é a interface dele, eu sei que ele usa o SWAP, eu não sei quais são as funções que ele possui. Eu simplesmente vou consultar o WSDL e vou poder ver, certo? Para a gente ter um exemplo, nós vamos utilizar o arquivo WSDL do dneonline.com calculator, certo? E aí nós queremos ver o que ele tem, o que ele disponibiliza para mim, quais são as funções que esse SOAP ele tem para eu poder fazer. Aí como que eu faço isso via código? Eu vou criar aqui um SOAP client para ele e aí eu vou usar as funções getFunctions e getTypes. O que eu estou dando vardan para ficar mais fácil, dentro de um pré, para ficar mais fácil a gente poder ver. Ok? Bom, aqui o getFunctions ele vai retornar para mim as funções que esse SOAP tem disponíveis lá. No nosso caso aqui eu tenho a função add, subtract, multiply e divide. Nossa, engraçado, não sei pronunciar isso. Enfim, eu tenho uma função para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ok? Essas funções, olha só, elas estão retornando um método, um objeto tipo addResponse, subtract response, multiply response, divide response. Tem certeza sobre se divide aqui não. Depois vocês dão uma conferida lá. Eu mesmo vou dar uma conferida que eu fiquei curioso agora. E elas estão recebendo um parâmetro de que tipo? Ó, um parâmetro add, subtract, multiply e divide. Certo? Mas o que são essas estruturas, professores? Eu preciso conhecer essas estruturas. Aí, lembra lá que eu falei para vocês que eu tenho getFunctions e eu tenho getTypes. Então, eu posso dar um getTypes agora, ó. Aqui está só explicando, né? Posso dar um getType e ele vai me mostrar todas as estruturas. Elas todas são parecidas. Quando você der o getType, quando você rodar o código, você vai baixar como exemplo, né? O exemplo vai estar na descrição desse vídeo também, já está, o exemplo já está na descrição do vídeo anterior e está na descrição desse vídeo também. Quando você rodar o exemplo, você vai ver que elas são todas parecidas, né? Então, a estrutura add, o que ela tem? Ela tem dois inteiros, ó, int A e int B. A add response, o que ela tem? Ela tem um inteiro que é o add result, ok? É o que eu preciso saber. Então, para eu poder mandar lá para a função add, o que eu tenho que mandar para ela? Eu tenho que mandar para ela um objeto contendo dois inteiros, que é um add. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um objeto tendo um inteiro, que é o add response. Ok? Então agora eu já sei tanto que eu tenho que enviar para as quatro funções, quanto o que eu vou receber delas. Sabendo disso, eu agora consigo elaborar um código. Muito facilmente eu consigo elaborar um código. Como que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou lá, vou criar um soft client, vou passar aqui o endereço para ele, do meu WSDL, beleza? E agora o que eu vou fazer depois disso? Eu vou criar lá os valores que eu preciso, né? Vou ter que mandar para ele um objeto contendo dois inteiros, int A e int B. Então, usei aqui o std class, que é uma classe padrão do PHP, né? Como se fosse o object do Java, mas sem todo mundo herdar dela, igual nós temos no Java, né? Só uma classe, vamos dizer assim, genérica. O pessoal usa muito para fazer vetores associativos, né? Então, fui lá. Declarei aqui os dois atributos, int A e int B, que como exemplo, coloquei aqui um vale 6 e outro vale 3. Dei um eco só para você poder ver aqui quais são os valores. E aí falei que o REST recebe o client, certo? Que é o meu SOAP client, add, passei para ele os valores.
6 e 3, certo? E aí ele vai me retornar o resultado aqui no res. Esse resultado do res, eu sei que ele está no campo chamado addResult, porque eu vi lá na estrutura da função e eu sei que esse addResult é um inteiro, né? Eu fui lá e mandei imprimir o valor do resultado. Fiz a mesma coisa para subtração, para multiplicação e para divisão. Ok? Vamos ver isso? Bom, esse primeiro código aqui está mostrando lá a função detalhada, né? Lembra lá que eu mostrei aqui só o recorte no meu código, né? Mas aqui eu tenho a função detalhada. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver um pouco melhor. Ó, tá vendo? É só vocês viram um recorte já lá no PDF, ok? Bom, e o que nos interessa aqui é só o código lá, né? Eu não fiz uma interface cliente, mas podia ter feito, só em vez de definir os valores lá no código. Eu só passava os valores pegando ali do client, né? Mas não havia necessidade. E imprimir lá o valor da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão. É importante você ver que quem está fazendo esses cálculos não sou eu. Quem está fazendo esses cálculos é o serviço que eu estou usando, né? Então, quem está fazendo esses cálculos lá é lá o DNE Online, né? Eu acho que é esse o nome do site lá. Acho que é ele que está fazendo essas continhas para mim e eu estou apenas imprimindo o resultado, né? Aqui é a nossa classe client, né? Aqui o primeiro exemplo do WSDLI, WSDL, né, perdão, onde eu só mandei imprimir, e aqui o segundo, ó, que é aquele código que vocês estavam vendo lá. Vendo? Em momento algum aqui eu estou fazendo nenhuma das operações, são operações triviais, né, mas elas não são feitas aqui. Quem está fazendo as operações para mim é o meu servidor SOAP, ele que está executando isso para mim, assim como nós fizemos na aula passada, onde eu ensinei vocês tanto a consumir o serviço, que nós estamos fazendo aqui de novo, quanto a criar o servidor. Vocês viram lá como a gente cria o servidor em PHP. Tranquilo? Bom, eu fico perguntando tranquilo como se fosse uma aula síncrona, né? Não ligue não, eu tenho essa doencinha. Acontece nas melhores famílias. Um dia eu vou me acostumar aqui. Ou não, tomara que essa pandemia acabe antes de eu me acostumar com isso. Tranquilo? Bom, basicamente essa aula é isso. É você aprender a criar um web service usando o SOAP. E aprender a consumir esses serviços, né? Embora nosso desenvolvimento seja back-end, a gente está mais focado em fazer ali o servidor em si, eu achei importante passar a parte de consumir esse serviço também. E vamos deixar o front mesmo só com a tela ali, né? A geração do WSDL, a gente tem softwares específicos para nos ajudar nisso, porque é muito chato criar esses arquivos. Vocês vão ter uma matéria específica sobre isso no próximo período e vamos ver se o Scope vai nos permitir entrar em detalhes. É bem chatinho, mas tem alguns softwares que facilitam bastante para a gente. Okay? Normalmente aqui seria um momento de dúvidas, mas a gente não tem dúvidas nesse formato, né? Vocês vão mandar dúvida por e-mail, ou chat, ou usando lá a nossa ferramenta de agenda disponível lá no meu site. E por último, agora vem os exercícios que vocês deverão fazer para esta aula, para encerrar esta aula, né? Então eu vou postar os exercícios que já estão descritos aqui, eu vou passar com vocês por eles, e os exercícios vão estar também disponíveis lá no Cigarra, também vai ter um link lá para os exercícios, ok? No mesmo lugar que você viu o vídeo desse link, vai ter um link para o exercício embaixo. E ele é uma atividade, tem uma data de entrega para você estar me entregando. Lembra que todos os exercícios são avaliados. O que nós vamos fazer? Você vai desenvolver uma aplicação que exibe a cotação oficial do dólar e do euro. Qual web service que você vai usar? O endereço dele está aqui. Qual que é o código do dólar para compra que você vai precisar disso? Você vai ver que você vai precisar disso. É 10.813. Qual é o código do euro para compra? É 21.620. Ok? Aí você vai. Primeiro vou ter que fazer, dar lá o print das funções, ver o que eles precisam, dar um print nos formatos, tem estruturas complexas, tem objetos de retorno, você vai ter que ver o que cada objeto está retornando, ok? O que tem cada objeto para poder pegar esses valores lá, ok? Mas vocês conseguem, eu tenho certeza. E depois você vai desenvolver um server. E aí você vai desenvolver um server para persistir CEP. E aí esse server seu, ele vai ter tanto a opção do cara cadastrar um CEP, então eu quero colocar o CEP da minha rua, não tem o CEP da minha rua lá no seu sistema, eu vou poder usar uma funçãozinha que vai me permitir cadastrar esse CEP lá no seu banco de dados. E eu vou ter uma outra função onde eu vou conseguir visualizar os dados. É como se fosse uma Wikipedia de CEPs. Eu posso consultar um CEP, se não tiver um CEP, eu vou lá e eu mesmo cadastro esse CEP usando o seu SOAP Server. Então você vai ter uma classe, né, vai ser o seu server, e essa classe vai ter
um método que faz a consulta e um método que faz a inclusão do CEP. Ok? Vocês vão entregar para mim o código-fonte e, se possível, uns printzinhos com a tela ajuda bastante na correção. Tá? Principalmente que vai ouvir e vai usar banco de dados. Então, se você não mandar os prints do código funcionando, você tem que me mandar a estrutura do banco de dados que você criou para o CEP. Mas não vai ser nada complexo, né? Vai ser só o CEP e ali o logradouro. Tranquilo? Bom, pessoal, para a aula de hoje, basicamente o que nós tínhamos é isso. É uma aula bem simples, né? Só uma introdução à arquitetura orientada a serviços, visto que a arquitetura orientada a serviços como um todo é algo muito complexo. Não é à toa vocês vão ter uma matéria mais específica, mais focada nesse tipo de coisa no próximo período. Ok? Muito obrigado a todos, um bom estudo. Lembre de fazer os exemplos, não é porque eu vou disponibilizar os exemplos que vocês podem não fazer os exemplos, já está pronto, não, vou refazer, vou pegar, vou trabalhar de novo, certo? Lembre-se de gastar um tempo bacana com os exercícios. Você precisa, é aí que você realmente aprende a fazer os exercícios. Ok? Pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula.